bom dia, boa tarde, boa noite para o infortunado que está agora a ouvir o nosso podcast. Estou aqui com o meu queridíssimo Matheus. E aí? E bom, hoje aqui para este cast nós trouxemos o tema de um tema que está muito em alta nos últimos dias, que principalmente agora que chegou no Brasil, e é esse tal do coronavírus. O que você acha desse coronavírus, hein, Matheus? Eu acho uma ideia errada. É muito ideia errada, né? Mas, bom, a gente pode ver o desenvolvimento da doença e ela é realmente muito preocupante. Agora que chegou aqui no Brasil, eu acho que é um momento bom para falar sobre o assunto, porque eu vejo as pessoas encarando com muita preocupação, enquanto outras que deveriam estar encarando com preocupação não estão tanto assim. Eu vou desenvolver esse meu pensamento daqui um pouco, mas fala o que você acha aí. Sim. Tem uma galera que, tipo, tá nem aí pro negócio, mas outra que tá muito preocupado, mas... sei lá. Acho que não tem muito o que ficar muito preocupado com isso, não. Então, mas o que eu ia falando é que o que eu acho que um dos principais motivos da proliferação da doença foi o fato de que certas pessoas que deveriam estar se preocupando muito com essa questão não estão dando, tipo, estão cagando, estão dando a mínima. No caso, o próprio governo da China mesmo, quando o negócio começou a surgir, eles não se importaram muito, tentaram meio que, botar entre aspas, esconder ou deixar aquilo um pouco menos preocupante do que na verdade é. Ainda mais com toda a questão de Hong Kong e os desdobramentos políticos que estão acontecendo lá agora. E hoje os propagando para tantos países aí, por exemplo, a Itália tá muito já tem muita gente infectada na Itália. Agora chegando no Brasil mesmo, eu vejo que há um certo nível de uma preocupação muito baixa das pessoas que são realmente competentes. Mas em contrapartida eu vejo também que tem certa galera aí que tá agindo que nem louco contra esse negócio, né? Não, assim, há de se preocupar, mas, tipo, tem uma galera que acha que é uma epidemia mundial que, tipo, vai matar o mundo inteiro e tal. Então, assim, é um negócio de se preocupar, mas não é um negócio de levar... vai todo mundo morrer, pô. Então, realmente, porque até mesmo a própria OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela uns dias para trás colocou o vírus como uma lista de emergência global, mas ela ainda não quer considerar como uma pandemia justamente para não causar muito pânico, né? Porque inclusive eu estava lendo uma reportagem sobre o assunto que ela falava para ser considerada uma pandemia, ela teria que estar respeitando duas regras, né? Uma seria uma infecção de nível global, se espalhando para vários países, e em segundo lugar, ela teria que ter, além de estar contaminada em vários países, mas vários polos muito infecciosos em determinados países. E como você pode ver no mapa que está até aberto ali, ó, é o que está começando a surgir, né, aparentemente. Mas eu acho que também, até por causa do grau de letalidade da doença, não é algo tão preocupante assim, só para sextagenários, né? Assim, já são quase 80 mil contaminados. Pro nível de letalidade da doença não é tão avançado e não vai matar, vamos matar a galera depois de 2 dias que pegou. Tem muita fake news espalhada também. Muito chinês caído na rua morto aí. Isso é história, pô. Não, você vê, igual nos primeiros dias que tava falando doença, tipo, tinha gente falando até do envolvimento da porra da Umbrella no negócio, né? E acharam uma foto de um local lá chinês, uma empresa chinesa, sei lá, com o mesmo símbolo da Umbrella, que no final era pura fake news e tudo mais. Igual o vídeo do povo chinês caindo na rua, morrendo aí também, que é caralho, pura fake news. Não, galera, isso que é o caos, pô. Porque, tipo, nem empresa isso eu acho que não tem. Pelo que eu vi, foi espalhado uma feira de bicho lá, cheio de cachorro, cobra, gavião, sei lá, mó. Não, porque a gente vê pelas reportagens, a gente vê que
O negócio começou em uma feira de... um mercado de alimentos na China, em que lá nossa, tinha até morcego, coelho vendendo e... Bom, ainda não tem origem ao certo, né? Do que realmente trouxe o vírus. Muitos estudiosos acreditam que são os morcegos, né? Mas, nossa, lá era uma putaria que poderia ser, sei lá, mano... Ah, os caras criam porco no quarto do lado que dorme, né? Então, os caras tem que morrer mesmo. Povo maluco. Não, tem umas teorias muito loucas, né, conspiracionista em relação a o coronavírus, né? Tem galera falando, além desses aí, falando de Umbrella e tudo mais, tem a galera falando também do que é uma estratégia do governo chinês de tentar reduzir a população chinesa, né? Ou coisa do tipo. Ah, eu vi uma bem parecida, só que não era pra reduzir população. É porque eu vi um negócio que a China é um dos maiores importadores de carne congelada do mundo. E o seu próprio povo não consome carne congelada. Então eles queriam introduzir a carne no meio e parar com essas ideias de, sei lá, matar porco na hora, criar cachorro. Também tem esse negócio, muita gente falando da guerra comercial, inclusive tá acontecendo com a China e os Estados Unidos. Mas mesmo assim eu não vejo muita ligação, até porque esse fator foi uma questão... Então, eu não vejo muito sentido em falar que a própria China criou essa doença ou coisa do tipo, até porque afetou demais a economia chinesa, que eu tava lendo reportagem, até a produção de mel na China foi afetada. E assim, vem dessas fake news, mas quando a gente vai ler, a gente até que se diverte um pouco com... Porra, mano, os caras falando de Umbrella, tá ligado? Não faz o menor sentido isso. A criatividade do ser humano é intancável, né, velho? Mas o que a gente também pode... E agora, um assunto que é interessante destacar é que chegou no Brasil o vírus, né? Teve o primeiro caso confirmado em São Paulo. E agora tá tenso, né? Ah, tá meio complicado. A maioria dos vírus a maioria dos caras contaminados vem da Itália, né? E, brasileiro curte pra Itália, nem eu sabia disso. Mas você vê, inclusive aqui perto da gente, lá em Uberlândia já tem suspeita de um caso, aqui mesmo em Uberaba tem suspeita de 2 casos, e até o momento que a gente tá gravando aqui, pelo que eu vi nos noticiários, eu vi no dia de ontem, na Hora do Brasil, na Jovem Pan, que haviam 132 suspeitas de casos aqui no Brasil. E outra também que eu vi foi a questão de que começou, desde que foi confirmado esse primeiro caso em São Paulo, o preço das máscaras, sabe? Isso aumentou, assim, absurdamente, e as pessoas começaram a comprar enlouquecidamente, e tem lugar que começou até a faltar esses negócios. Ah, eu tava vendo no Twitter um bagulho, tinha uma galera comprando umas máscaras erradas, que é só aquelas máscaras de pó, que não tinha os filtros de oxigênio. A galera tava gastando muito dinheiro nisso e comprando bagulho errado. Eu ri muito disso, foi massa. É aquele negócio, né, que muita gente vem se preocupando além da conta, achando que esse é o fim do mundo, vai todo mundo morrer, o coronavírus. E embora seja um motivo de preocupação, tudo que está acontecendo, não é o fim do mundo, não é o Armagedon, sei lá. O grande problema que eu vejo é que por ser um vírus, e o vírus, na verdade o coronavírus, ele é um conjunto de vírus, né? Não é só são vários vírus, quase como se fosse um pacote que você compra, vários vírus em um só. E o problema do vírus é que ele é muito... Primeiro que ele é muito contagioso, ou seja, você vê a proliferação desse negócio. Em menos de 2 meses, sei lá,
tinham mais de 30 mil casos na China. Hoje, o vírus surgiu por volta de dezembro. Hoje já tem 80 mil casos no mundo inteiro. E você vê o potencial contagioso desse vírus. E o fato de ser um vírus é que ele muta com muita facilidade. A explicação biológica de que o vírus, por ele entrar no hospedeiro e começar a replicar o RNA, pegar partes do DNA da pessoa, ele tem um potencial mutável muito grande e começa a mutar, e a partir disso ele pode ficar mais perigoso, pode desenvolver resistência. Por exemplo, ele não é um vírus que sobrevive muito bem no calor, que nem um país como no Brasil, mas dependendo de como ele mutar, pode acabar sendo, né? Então eu acho que é uma situação que tem que ficar de olho, tem que ter muita atenção, mas também não é pra... igual teve toda aquela situação no início do ano, aquele negócio de Terceira Guerra Mundial, que as pessoas elas overreact a qualquer coisa que acontece. Ah, meu Deus, um vírus aí tá tendo um potencial pandêmico, e então é o fim do mundo, vai todo mundo morrer. Não, até porque o grau de letalidade do vírus é só 2% e atinge mais pessoas idosas. O problema que eu vejo é se chegar na Europa, né? A Europa é só idoso, vai ser tipo a peste negra 2, tá ligado? Não, é desse naipe pra pior. Eu tava vendo também, tipo, a galera, a maioria dessas histórias, tipo, o vírus fudido vai matar o mundo inteiro, a maioria é por causa de jovem, velho, porque influencer hoje em dia fala muita merda. Os caras pegam, mastiga tudo e vomita na boca de moleque que sai postando no Twitter e vira um rebuliço fudido. Eu gosto de chamar isso aí a síndrome do... Sabe quem, né? O rapaz lá. Não vou dizer o nome do rapaz aqui, que vai saber, né? O Monark foi zoar ele no podcast dele e perdeu o patrocínio. Mas... Falando nisso, esse podcast aqui é patrocinado pelo Monark, pelo Flow Podcast. Tamo junto. Valeu. Sim, claro. Estamos ganhando muito dinheiro, né, claro. Mas essa situação realmente tem... Cara, o tanto de gente do Brasil, ou até mesmo da gringa, que vem gravando vídeo de peguei coronavírus, olha no que deu. Ou então, pegadinha do coronavírus, desmaiei num ônibus, olha como as pessoas reagiram. É assim... Por mais que seja... Inclusive eu tava até vendo um vídeo, era do Goulart, que ele tava comentando sobre isso. Teve um rapaz que tava no avião e começou a zoar sobre isso. O avião teve que parar, descer. Nossa, foi tipo, deu o maior rolê. O cara acabou ele sendo punido e tudo mais. Mas mesmo assim, cara, esses malucos estão influenciando as pessoas e estão influenciando as pessoas a ser retardado, mano. O que mais tem é gente doente querendo propagar essas ideias pra pegar view e ganhar dinheiro. Gente doente fingindo que tá doente. Aí você vê, depende do ponto de vista, né? Qual doença será que é melhor ter? Sinceramente, se esse povo aí realmente pegasse um coronavírus ali, não seria algo tão ruim, né? Quem sabe? Aí é só meio chato que a família do cara inteira ia pegar, passa pros vizinhos, dos vizinhos passa pros próximos vizinhos, passa pra outra cidade. Aí é meio chato, né? Mas porque o vírus ele é muito contagioso, né? Inclusive tá até uma pauta que eu queria entrar nisso, é que o nível infeccioso, o nível de contagiação, ou sei lá, desse vírus, que é muito alto. Por causa disso, a gente vem vendo vários cenários. A própria cidade de Wuhan, na China, tá em quarentena. E tipo, a gente tava dando uma pesquisada antes disso começar e analisando como é que era uma cidade em quarentena. E, cara, mano, é muito bizarro. Tipo, você vê a cidade completamente vazia. Deve ser... sei lá, você imagina primeira coisa que vem quando trata dessa doença e pandemia, esse tipo de coisa, pra mim que vem na cabeça é, mesmo não tendo nada a ver, tá ligado? É cena de filme de apocalipse zumbi, vem as cenas de The Walking Dead. Eu até comentei na hora, tinha uma cidade lá que só tinha um moleque andando na rua. Eu achei que era aquela abertura de The Walking Dead que tá o Rick passando de cavalo no bagulho. Nossa, mó fita. Não,
Porque, tecnicamente, dentro do ramo da mídia, do entretenimento, que a gente mais vê de... Não tem... Ninguém vai ir no cinema ver um filme sobre uma doença. O povo quer ir no cinema ver um filme de como é que o povo voltou dos mortos, né? Mas... Então por isso que é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas eu imagino um cenário de quarentena, todas as pessoas presas dentro de um lugar, não podendo sair. Imagina, tipo, a pessoa que nem tá com o vírus, mas ela tá tendo que ser mantida em quarentena porque vai que, né? No final imagina o que se passa na cabeça dela, porque no final das contas ela vai acabar pegando vírus de uma maneira ou outra, né? Eu acho que também nem tem um método de identificar se tem o vírus ou não, porque, tipo, o sintoma é muito parecido com uma doença comum, com uma gripe comum. Porque o vírus ele atinge muito o sistema respiratório, né? Ele dá... Os sintomas são voltados a questões respiratórias. Inclusive, quando surgiu, as pessoas suspeitavam mais que eram na China casos de pneumonia, vários casos de pneumonias nos hospitais, né? E... Sim, é bem difícil de você perceber mesmo, até porque o vírus ele mantém incubado até 14 dias, né? A pessoa pode muito bem ter pego o vírus, passar 14 dias com ele dentro do corpo, não se manifestar, mas depois de 14 dias ela vai e descobre que tá com vírus. Aí depois disso você vê, já propagou o vírus pra pai, mãe, filho, tio, sobrinha, sugar baby, avião, táxi, Uber, ônibus. Dinossauro. Dinossauro, né? Agora ainda mais chegou aqui no Brasil. O dinossauro, pela primeira vez na história, encontrado um dinossauro vivo aqui. Não, porque eles não encontram. Como é que você vai falar que tinha antes e ninguém nunca viu? Ah, eu acho que aqueles ossos embaixo da terra é pedra, por invenção. O povo maluco. É por invenção, não, ai. Que isso, evolução. História, isso aí. Inclusive, você tava até trazendo um raciocínio de evolução, não é? Você tava tendo umas paranoia loucas aí. Eu tinha tido uma ideia. Essa foi em homenagem a um professor meu que comentou na sala, mas comentou em particular, né, comigo. E aí é tipo assim, eu acho que o humano criou o próprio câncer. Ele meio que, sei lá, ele parou a evolução quando ele começou a criar remédio, antibiótico, começou a se mudar, por exemplo. Aí a genética ruim, em vez dela morrer com aquela pessoa, não, ela foi propagando, foi passando para outra pessoa. Eu acho que no futuro, daqui 100, 200 anos, só vai ter gente doente no mundo, só vai ter genética ruim. Assim, é um pensamento, né? Mas se eu vou pensar sobre a seleção natural e o ser humano... O ser humano ele anda meio que burlando essa seleção natural. O ser humano, eu vejo que a partir, sei lá, desde que ele começou a aprender a conviver em sociedade, sei lá, começou no processo de revolução neolítica, mas a gente vê a própria revolução industrial e o desenvolvimento do capitalismo em suas várias fases, ele fez com que o ser humano passasse a quebrar muito essa ordem natural das coisas, né? E bom, o ser humano, agora é a questão, ele conseguiu ser mais que a natureza. Mas o problema é, ele não é mais que a natureza. Você consegue me acompanhar? Não, nem um pouco. Não, porque, tipo, ele conseguiu burlar essa questão natural dele, ele conseguiu aprender a viver em sociedade, aprender tudo. Pô, não era pra existir nada do que o ser humano criou hoje, né? Você vê nenhum bicho até hoje conseguiu criar isso pelo que a gente conhece, né? Vai saber, mas nenhum bicho criou. Só que o ser humano, ele não consegue. A natureza é muito maior que o ser humano, mesmo ele tentando ser maior que ela. Acho que eu entendi. É tipo, o ser humano ele tentou superar a natureza, ele burlou a maioria dos seus obstáculos, mas mesmo assim ela sempre tem um novo pra passar por cima. O que eu acho que o que vai acontecer no final das contas é que o ser humano ele vai conseguir passar por cima da natureza, só que a natureza vai dar um tapa na cara dele, e quando ele conseguir fazer isso, quando ele vai morrer. Essa é a questão. O ser humano ele não vai conseguir, ele vai morrer por causa disso, eu acho. Eu acho que o ser humano vai acabar o sol explodindo, ou sei lá,
o asteroide, qualquer coisa espacial. O ser humano vai acabar por causa do ser humano. Isso é uma ideia muito massa, porque tipo, nós já até saiu do contexto do corona aí, mas tipo, isso é uma ideia muito massa. Tem um vídeo na internet que fala sobre o espaço daqui 100 bilhões de anos. Isso é muito foda, porque a gente não sabe 20% do oceano. Mas aí que eu te pego, meu amigo. Opa, pera Aí que eu faço a reviravolta, porque falando que a gente saiu do tema... Não saiu de corona nenhum não, porque o que vai acabar com o ser humano é o corona. Boa, verdade. Tamo aí, corona 2020 não passa. Uma coisa que eu até tava comentando com o nosso amigo lá, o Pedro, esses dias pra trás, que tipo, o bagulho ele tá chegando, tá vindo cada vez mais perto. Eu tô me sentindo como se eu tivesse, sei lá, no ponto final de uma linha, de uma pista de corrida, e ele começou lá, tava lá na China, aí foi vindo para os países da Ásia, Índia, Rússia, chegou no Oriente Médio, na Europa, pá. Aí beleza, aí chegou no Brasil. Opa, tá vindo, tá mais perto ainda, tá correndo. Aí suspeita de caso em Uberlândia, do lado daqui. No dia seguinte, 2 suspeitas em Uberaba. Falei, cara, daqui um pouco vai ter suspeita aqui na minha rua. Meu vizinho suspeita de coronavírus. Daqui um pouco, ó. E vai zoando, aí barra pra frente ali, ó, a UPA do Mirante, deve ter uns 3 ali no mínimo, você não sabe. 2000 aí, ó, já ninguém sabe, mas todo mundo achando que... Não, foda que o pior de tudo é que o primeiro cara confirmado, ele chegou da Itália no Brasil antes do carnaval, passou o carnaval e foi confirmado que ele tinha um negócio. Eu acho que isso aí é ressaca pós-carnaval, isso é história, o cara não queria era trabalhar. Não, aí, o que se for ver, inclusive tem até aí nesse carnaval aí o cara com coronavírus ele já passa foi pular carnaval, passou pra tia, mãe, cachorro, passou pro prefeito. Aí a sorte é que o Brasil não tem muito velho, então não vai morrer. E que também, né, o vírus ele não tem uma adaptação muito boa aos climas quentes. Mas é um vírus, né? Então, capaz que semana passada ele já tá tomando um sol. Semana que vem. Talvez eu tenha falado errado. Não, acho que é com isso aí que a gente pode ir encerrando, né? Já deu um tempo bom, né? Eu não quero que ninguém fique muito entediado assistindo isso. Assistindo não, né? Ouvindo. E no final das contas, espero que você, por alguma doença mental, psicológica, que tenha gostado disso aqui, vá se ferrar, ninguém gosta disso. Não, aí não, vou postar no grupo da família, não pode falar isso não. Vai dar certo. Então não vai se ferrar não, me dar um abraço, isso aí. Valeu e tchau. Falou.